Imagine ter 400 milhões de reais em ações bancárias e ser expulsa da fila como se fosse lixo. Imagine construir um império financeiro sozinha e ser chamada de incompetente por um gerente que ganha 15 mil por mês. Hoje você vai conhecer a história mais brutal de vingança corporativa já registrada no Brasil. Uma mulher negra, idosa, bilionária, decidiu se disfarçar de pessoa comum para descobrir o inferno que seus próprios funcionários criaram. O que aconteceu depois vai fazer você questionar tudo sobre poder, respeito e justiça. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e se já passou por algo parecido. Prepare-se, porque esta história vai arrancar seu fôlego. Helena Silva acordou às 5 da manhã daquela terça-feira cinzenta. Aos 72 anos, ela não precisava mais acordar cedo. Não precisava de nada, na verdade. Sua conta bancária tinha números que a maioria das pessoas não conseguiria nem pronunciar. Mas naquela manhã, algo a tirou da cama com urgência. Uma carta do banco. Uma maldita carta sobre dividendos atrasados que precisavam de assinatura presencial. Ela olhou para o guarda-roupa. Ternos caros que nunca usava. Vestidos de grife ainda com etiqueta. Joias que valiam mais que carros de luxo. Helena pegou uma blusa simples, azul desbotada, uma calça preta surrada e sapatos velhos, mas confortáveis. Aos seus cabelos grisalhos, ela não deu atenção especial. Deixou-os presos em um coque simples. Sem maquiagem, sem joias. Apenas ela mesma. Porque Helena Silva havia aprendido, depois de enterrar a filha única 2 anos atrás, que aparências não significavam absolutamente nada. A dor de perder Camila em um acidente de carro havia arrancado dela qualquer desejo de impressionar estranhos. O mundo havia tirado o que ela mais amava. Agora, o mundo poderia vê-la como quisesse. Ela simplesmente não se importava mais. Às 7h15, Helena entrou na agência bancária Império Financeiro, localizada no coração do distrito empresarial. O prédio era uma catedral do capitalismo. Mármore italiano, lustres de cristal tcheco, ar-condicionado gelado demais, música ambiente irritante. Tudo projetado para fazer as pessoas se sentirem pequenas diante do poder do dinheiro. O saguão estava lotado. Pelo menos 50 pessoas esperando. Caixas eletrônicos com filas enormes. Atendentes sobrecarregados. Um sistema computadorizado que claramente estava funcionando pela metade. E no centro disso tudo, como um rei observando seus súditos, estava Leonardo Martins. 35 anos. Terno cinza que custou 3 salários mínimos. Sapatos italianos. Relógio suíço no pulso. Cabelo com gel demais. Sorriso falso colado no rosto quando olhava para clientes importantes. Expressão de desdém quando olhava para os outros. Leonardo era gerente de atendimento há 6 anos. Ganhava 22 mil reais por mês mais bônus. E tinha certeza absoluta de que era melhor que 90% das pessoas naquele banco. Helena pegou sua senha digital. Número 238. O painel mostrava que estavam atendendo o número 193. Ela suspirou. Seria uma longa espera. Foi até a área dos caixas eletrônicos para, ao menos, verificar seu saldo enquanto esperava. Havia 3 máquinas. 2 funcionando, uma com placa de manutenção. Helena se posicionou na fila menor. Na sua frente, um jovem de uns 20 anos mexia freneticamente no celular enquanto operava o caixa. Atrás dela, uma mulher elegante falava alto no telefone sobre reuniões importantes. 15 minutos depois, foi a vez de Helena. Ela se aproximou da máquina, inseriu o cartão, digitou a senha. A tela principal apareceu. Saldo, extrato, depósito, saque. Ela tocou em saldo.
A máquina emitiu um ruído estranho. A tela piscou. Depois ficou preta. Completamente preta. Helena tentou pressionar outros botões. Nada. Tentou tirar o cartão. Não saía. A máquina havia simplesmente travado com seu cartão dentro. Tudo bem, ela pensou. Problemas técnicos acontecem. Vou pedir ajuda. Ela olhou ao redor procurando algum funcionário. Leonardo estava a poucos metros, conversando com um cliente de terno caro. Ela caminhou até ele e esperou educadamente que ele terminasse a conversa. Leonardo finalizou com um sorriso largo. Absolutamente, Sr. Carvalho. Seu gerente pessoal cuidará de tudo. Tenha um excelente dia. Então ele se virou e viu Helena esperando. O sorriso desapareceu instantaneamente. Foi substituído por uma expressão de tédio irritado. Pois não, ele disse sem calor algum na voz. Bom dia. O caixa eletrônico travou com meu cartão dentro. Helena explicou calmamente. Poderia me ajudar a resolver isso? Leonardo olhou para ela de cima a baixo. Viu a roupa simples, os sapatos velhos, o cabelo grisalho sem tratamento. Viu exatamente o que ele sempre via em pessoas assim. Alguém sem importância. Alguém que estava desperdiçando o tempo dele. A senhora fez algo errado, ele disse com tom acusatório. Essas máquinas não travam sozinhas. A senhora deve ter digitado a senha errada múltiplas vezes ou tentou fazer alguma operação que não entende. Helena sentiu a primeira pontada de irritação. Não, jovem. Digitei a senha uma vez apenas e tentei apenas verificar o saldo. A máquina simplesmente travou. Leonardo bufou. Olha, senhora, eu trabalho com essas máquinas há anos. Sei como funcionam. E sei que quando clientes... Ele fez uma pausa significativa. Mais velhos tentam usá-las. Frequentemente há confusão. Não houve confusão alguma, Helena disse, mantendo a voz firme. A máquina apresentou defeito técnico. Meu cartão está preso dentro dela e preciso recuperá-lo. Leonardo olhou para o relógio com impaciência exagerada. A senhora vai ter que esperar o técnico. Ele vem às 14h. São 7h30 da manhã, Helena apontou. Vou ter que ficar 6 horas sem meu cartão? Não é meu problema se a senhora não sabe usar tecnologia moderna. Leonardo respondeu, sua voz subindo de volume. As pessoas da sua geração deveriam aprender a pedir ajuda antes de quebrar equipamentos caros. Alguns clientes começaram a olhar. A mulher elegante que estava atrás de Helena na fila murmurou algo para a amiga e elas riram baixinho. Helena respirou fundo. Não quebrei nada. A máquina apresentou falha e eu gostaria de falar com seu superior sobre isso. Algo no tom dela, uma certa firmeza inabalável, irritou Leonardo profundamente. Quem aquela velha achava que era para exigir falar com superiores? Para questioná-lo na frente de outros clientes? Meu superior vai dizer exatamente a mesma coisa que eu. Ele disse alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Que clientes precisam aprender a usar os serviços corretamente antes de reclamar. Que não podemos ficar resolvendo problemas causados por... Ele procurou a palavra mais cruel que conseguiu encontrar. Incompetência tecnológica. O saguão ficou em silêncio. Todos olhavam agora. Alguns constrangidos, outros curiosos. Um jovem na fila tirou o celular e começou a filmar discretamente. E naquele momento, naquele exato segundo de humilhação pública, algo mudou nos olhos de Helena Silva. Não era raiva, não era mágoa. Era algo muito mais perigoso. Era decisão fria e calculada. Ela olhou para Leonardo Martins e memorizou cada detalhe do rosto dele. Cada traço de arrogância, cada sinal de desprezo. Porque ela sabia algo que ele não sabia. Sabia que em breve, muito em breve, aquele rosto mudaria completamente.
Mudaria quando ele descobrisse quem ela realmente era. Mas, por enquanto, Helena simplesmente disse: "Entendo. Vou aguardar na fila normal, então." E enquanto caminhava para pegar outra senha, enquanto sentia os olhares de pena e os sussurros de outros clientes, Helena Silva começou a planejar. Porque pessoas como Leonardo precisavam aprender uma lição. E ela tinha todos os recursos necessários para ensinar essa lição da forma mais devastadora possível. A tempestade estava apenas começando. E Leonardo Martins não fazia a menor ideia de que havia acabado de humilhar a dona de 23% das ações do banco onde trabalhava. A dona que, com um único telefonema, poderia acabar com sua carreira, sua reputação e seu futuro. Mas Helena não faria apenas um telefonema. Isso seria rápido demais, misericordioso demais. Não, ela faria algo muito melhor. Ela iria assistir Leonardo cavar sua própria cova. E então ela iria enterrá-lo nela. Helena sentou-se na área de espera com a nova senha na mão, número 251. O painel agora mostrava 198. Ela teria pelo menos 2 horas de espera. 2 horas para observar. 2 horas para ver exatamente como aquele banco operava quando achavam que ninguém importante estava olhando. E o que ela viu a fez sentir náusea. Leonardo não parava. Ele circulava pelo saguão como um predador procurando presas. E sempre, sempre, ele escolhia os mais vulneráveis para atacar. Um homem idoso que demorou para entender uma instrução recebeu olhares de impaciência e um comentário sobre eficiência. Uma jovem mãe com bebê chorando foi praticamente expulsa da fila preferencial porque o barulho incomodava outros clientes. Um senhor negro bem vestido foi questionado 3 vezes sobre a origem do dinheiro que queria depositar. Mas foi o que aconteceu às 9h45 que realmente acendeu a faísca. Uma senhora, ainda mais idosa que Helena, talvez 80 anos, se aproximou do mesmo caixa eletrônico problemático. Ela não sabia que estava quebrado. Inseriu o cartão. Esperou. Nada aconteceu. Tentou novamente. A máquina emitiu o mesmo ruído estranho e travou. A senhora ficou confusa. Começou a pressionar botões aleatórios, tentando fazer a máquina responder. E foi quando Leonardo viu. Ele atravessou o saguão com passos largos e furiosos. Chegou perto da senhora e praticamente gritou: "O que a senhora está fazendo?" A idosa se assustou, dando um passo para trás. Eu só tentei usar o caixa e quebrou mais uma máquina!" Leonardo interrompeu. Suas mãos gesticulavam dramaticamente. "Isso é inaceitável! Absolutamente inaceitável! Vocês vêm aqui sem saber usar tecnologia básica e destroem equipamentos que custam R$50 mil cada um." "Mas eu não quebrei nada, senhor," a senhora disse com voz trêmula. "Eu apenas..." "Apenas o quê? Apenas apertou todos os botões como um macaco tentando resolver um quebra-cabeça?" Leonardo estava claramente perdendo o controle. Todos no banco pararam para assistir. Sabem qual é o problema com vocês? Vocês acham que o mundo tem que parar porque não conseguem acompanhar o século XXI? Vocês acham que todos têm que ter paciência infinita com sua lentidão, sua confusão, sua completa falta de capacidade cognitiva? A senhora começou a chorar. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto enrugado. "Eu só queria sacar dinheiro para comprar remédios." Leonardo revirou os olhos. Sempre a mesma história. Sempre vítimas. "Olha, se a senhora não consegue usar um caixa eletrônico simples, talvez devesse pedir para alguém mais jovem fazer isso por você. Alguém com neurônios funcionais." O choque no saguão era palpável. Vários clientes tinham expressões de horror absoluto. Uma mulher murmurou algo sobre absurdo. Um homem disse que ia reclamar na ouvidoria. Mas ninguém, absolutamente ninguém,
teve coragem de confrontar Leonardo diretamente, exceto Helena. Ela se levantou da cadeira lentamente. Seus 72 anos não a impediam de ter uma postura ereta, digna. Caminhou até Leonardo e ficou entre ele e a senhora idosa chorando. Está tudo bem, ela disse para a senhora gentilmente. Pode ir sentar. Vou resolver isso. A senhora assentiu, ainda chorando, e saiu rapidamente. Helena então se virou para Leonardo. Seus olhos não mostravam raiva. Mostravam algo muito mais perigoso. Mostravam decepção absoluta. Esse comportamento é inaceitável, ela disse calmamente. Leonardo a reconheceu. A velha irritante da manhã que quebrou a primeira máquina. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ah, é você de novo. Quer saber? Estou farto, completamente farto de pessoas como vocês duas. Velhas que acham que merecem tratamento especial só porque existem há muito tempo. Notícia para você: idade não é conquista, não é mérito. Vocês não são especiais. São apenas velhas e lentas e completamente inúteis para a economia moderna. Helena não piscou, não recuou. Apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos que pareciam ver através de máscaras e mentiras. Está se sentindo poderoso agora? Ela perguntou suavemente. Está se sentindo importante, gritando com idosas indefesas? Indefesas? Leonardo riu, uma gargalhada alta e cruel. Vocês estão longe de indefesas. Vocês têm a arma mais poderosa do mundo moderno: vitimização. Choram, reclamam, fazem escândalo e todo mundo tem que parar tudo para consolar pobrezinhas de vocês. Ele se aproximou de Helena, invadindo seu espaço pessoal. Quer saber a verdade? A verdade que ninguém tem coragem de dizer? Pessoas como vocês são peso morto. São sobras de uma geração ultrapassada. Não contribuem com nada. Apenas consomem recursos, tomam tempo de pessoas produtivas e depois reclamam quando não recebem tapete vermelho. O celular do jovem continuava gravando tudo. Outros clientes também estavam filmando agora. Leonardo estava tão perdido em sua tirada arrogante que nem percebia. E sabe o que mais? Ele continuou. Aposto que vocês duas nem têm dinheiro real neste banco. Aposto que tem talvez 2, 3 mil reais em contas poupança miseráveis. Mas vêm aqui fazer escândalo como se fossem clientes importantes, como se importassem. Helena deixou um pequeno sorriso aparecer. Muito pequeno. Quase imperceptível. Mas estava lá. Você está certo, ela disse calmamente. Eu realmente não importo muito. Apenas mais uma cliente idosa e irrelevante. Exatamente, Leonardo disse triunfante. Finalmente você entendeu seu lugar. Entendi perfeitamente meu lugar, Helena confirmou. E entendi perfeitamente o seu também. Algo no tom dela fez Leonardo hesitar por uma fração de segundo, mas a arrogância era forte demais. Ele afastou a sensação estranha. Ótimo! Então pegue sua senha e espere quietinha como uma boa velhinha. E da próxima vez que vier ao banco, traga alguém mais jovem para ajudá-la com tecnologia. Porque claramente você não tem capacidade para isso. Helena assentiu. Farei exatamente isso. Vou trazer pessoas mais jovens, pessoas muito mais jovens e muito mais qualificadas do que você consegue imaginar. Leonardo nem processou a resposta. Já estava se virando para atender outro cliente, um homem de terno que acenava impaciente. Helena voltou para sua cadeira. Sentou-se calmamente. Pegou o celular simples que carregava e fez uma ligação. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Escritório de Advocacia Mendes e Associados. Como posso ajudá-la? Aqui é Helena Silva.
Preciso falar com o Dr. Roberto imediatamente. Claro, dona Helena. Transferindo agora. 3 segundos depois, uma voz masculina grave. Helena? Tudo bem? É raro você ligar diretamente. Roberto, preciso que você convoque reunião extraordinária do Conselho de Acionistas do Império Financeiro. Amanhã, se possível. Hoje, se você conseguir fazer todo mundo se mover rápido o suficiente. Houve pausa do outro lado. Isso é sério. Aconteceu algo? Aconteceu algo que deveria ter sido impedido há muito tempo. Descubra quanto tempo falta para a próxima Assembleia Ordinária. Quero antecipar. E quero presença obrigatória de todos os membros do Conselho e da diretoria executiva. Pode me dar uma pista do que está acontecendo? Helena olhou para Leonardo, que agora atendia o cliente rico com sorrisos e reverências exageradas. Digamos apenas que descobri uma infecção sistêmica que precisa ser tratada com urgência. Antes que destrua o organismo inteiro. Entendi. Vou providenciar tudo. Mais alguma coisa? Sim. Quero auditoria completa desta agência específica. Quero revisar todos os procedimentos de atendimento, todas as reclamações registradas nos últimos 2 anos, todos os processos contra funcionários. E quero isso discretamente. Ninguém pode saber que estou investigando. Será feito. Helena, posso perguntar uma coisa? Pode. Esse nível de envolvimento pessoal não é seu estilo. Você sempre preferiu gestão à distância. O que realmente aconteceu? Helena fechou os olhos por um momento. Lembrou-se da filha Camila. Lembrou-se de como Camila sempre dizia que riqueza sem responsabilidade era veneno, que poder sem compaixão era tirania. Aconteceu que finalmente abriu os olhos, Roberto. Finalmente viu que estava bem na minha frente o tempo todo. E não posso mais ignorar. Ela desligou, guardou o celular e continuou esperando sua senha ser chamada. Porque agora ela tinha um propósito. Agora ela tinha uma missão. Leonardo Martins havia acabado de assinar sua própria sentença de morte profissional. Ele apenas não sabia ainda, mas saberia. Em breve, muito em breve, ele saberia exatamente quão caras eram as consequências de tratar seres humanos como lixo. E Helena Silva seria professora dessa lição brutal e inesquecível. Enquanto esperava, Helena deixou sua mente vagar para lugares que normalmente evitava. Memórias dolorosas. Memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ela nasceu em 1952 em uma favela de São Paulo. Filha de empregada doméstica e pai desconhecido. Cresceu vendo a mãe sair de madrugada e voltar à noite, exausta, ganhando uma miséria para limpar casas de gente rica. Gente que tratava sua mãe como mobília, invisível, útil apenas enquanto servia. Helena jurou que seria diferente. Estudou à noite enquanto trabalhava de dia. Primeiro como faxineira, igual à mãe. Depois como secretária. Depois como assistente administrativa. Subindo degrau por degrau doloroso. Enfrentando racismo explícito, machismo violento, portas fechadas na cara. Aos 35 anos, ela conseguiu o impossível. Entrou para a faculdade de administração. Aos 40, já era gerente de RH de empresa média. Aos 45, diretora. E foi lá que conheceu Paulo Silva, engenheiro brilhante, homem gentil que não via cor quando olhava para ela. Via apenas Helena. Casaram. Tiveram Camila. E quando Paulo morreu de câncer 6 anos depois, Helena herdou não só a dor, mas também uma pequena empresa de tecnologia que ele fundara. Empresa que ela transformou em gigante. Empresa que ela vendeu por 300 milhões de reais quando Camila tinha 20 anos. 300 milhões que ela investiu estrategicamente. Diversificou. Multiplicou.
ações em bancos, imobiliárias, empresas de tecnologia. Sua fortuna cresceu para 400 milhões, depois 500. Mas Helena nunca se importou com números, importava-se com Camila, com dar à filha tudo que ela nunca teve. E então veio o acidente. 2 anos atrás, Camila dirigindo na chuva. Caminhão perdeu freio, batida frontal. Morte instantânea aos 28 anos. Helena herdou tudo. A empresa que Camila administrava, as ações, os imóveis, mais 400 milhões, somando quase 1 bilhão no total. 1 bilhão de reais, que não significava absolutamente nada, porque a única pessoa que dava sentido àquele dinheiro estava morta. Desde então, Helena vivia no automático. Pagava contas, assinava documentos que o advogado trazia, comparecia a reuniões de acionistas quando absolutamente necessário, mas sempre à distância, sempre anônima. Nunca queria holofotes, nunca quis ser reconhecida. Ela tinha 23% das ações do Banco Império Financeiro. Era a segunda maior acionista, perdendo apenas para o grupo controlador, que tinha 31%. Mas ninguém sabia seu rosto. Nas reuniões, ela comparecia por videoconferência ou mandava representantes. Assinava documentos pelo advogado. Era apenas um nome em papéis corporativos. Por isso, Leonardo não tinha a menor ideia de quem estava humilhando. Para ele, Helena Silva era apenas mais uma velha pobre e irrelevante. E essa ignorância custaria muito caro. O painel digital apitou. Número 251. Finalmente. Helena se levantou e caminhou até o guichê indicado. A atendente era uma jovem de uns 25 anos, rosto cansado, olheiras profundas, nome no crachá, Juliana Rodrigues. Bom dia, Helena disse gentilmente. Bom dia, a moça respondeu com um sorriso automático que não chegava aos olhos. Como posso ajudá-la? Preciso resolver sobre meu cartão que ficou preso no caixa eletrônico esta manhã. E também preciso de algumas informações sobre movimentações da conta. Juliana digitou alguns dados, olhou para a tela, franzou a testa. Senhora, para acessar informações desta conta, vou precisar que a senhora fale com um gerente especializado. É conta corporativa de alto valor. Helena assentiu. Não há problema. Pode chamar o gerente disponível. Juliana hesitou. Olhou ao redor nervosamente. Depois se inclinou para a frente e sussurrou. Senhora, se possível, peça para não ser atendida pelo Leonardo. Ele está tendo um dia terrível e está destratando todo mundo. Especialmente, ela hesitou de novo, especialmente clientes mais velhos. Helena sorriu com tristeza. Já tive o desprazer de conhecer o atendimento dele hoje cedo. Então a senhora sabe, Juliana disse com alívio. Desculpe por ele. A maioria de nós aqui não concorda com como ele trata as pessoas. Mas ele é protegido pelo gerente-geral Rodrigo Ferreira. Eles são amigos. Ninguém consegue denunciá-lo sem perder o emprego. Entendo, Helena disse suavemente. E você, querida? Como ele te trata? Juliana engoliu seco. Como trata todos nós que não são importantes. Como lixo descartável. Helena sentiu raiva ferver, mas manteve rosto calmo. Há quanto tempo isso acontece? Anos. Desde que ele foi promovido. Antes era só arrogante. Depois que virou gerente, ficou insuportável. Quantas pessoas já foram embora por causa dele? Juliana pensou. Pelo menos 12 que eu saiba nos últimos 2 anos. Bons funcionários. Gente competente que simplesmente não aguentou mais ser humilhada diariamente. E a direção do banco sabe disso? Se sabe, não se importa. Os números da agência são bons. É só isso que importa para eles. Helena absorveu cada palavra, cada confirmação de que a podridão era mais profunda do que imaginara. Querida,
Vou te pedir um favor. Pode me dar seu contato particular? Telefone? E-mail? Juliana ficou confusa, mas anotou os dados. Posso perguntar por quê? Porque em breve as coisas vão mudar aqui. E quando mudarem, vou precisar de pessoas honestas como você para ajudar a reconstruir. A moça não entendeu, mas assentiu. Helena pegou o papel, dobrou cuidadosamente e guardou na bolsa. Agora, sobre o gerente. Pode chamar qualquer um, menos o Leonardo. Juliana chamou Rodrigo Ferreira, o gerente-geral. Homem de 42 anos, careca, barriga proeminente, ar de importância exagerada. Ele chegou ao guichê com passos lentos, como se estivesse fazendo um imenso favor. Senhora, ouvi dizer que está tendo problemas com caixa eletrônico. Está correto. A máquina travou com meu cartão dentro. Rodrigo nem olhou para ela direito. Essas máquinas são sensíveis. Precisam ser usadas corretamente. Usei corretamente. Ele fez um som de descrença. Bom, vou verificar. Mas saiba que se houver dano no equipamento por mau uso, a responsabilidade é sua. Helena respirou fundo. Entendo. Faço questão de assumir responsabilidades. Sempre fiz. Algo no tom dela fez Rodrigo finalmente olhá-la de verdade. Viu mulher idosa, negra, roupas simples. Decidiu que não valia a pena ser educado. Aguarde aqui, vou verificar. Ele saiu. Voltou 15 minutos depois com o cartão de Helena na mão. Estendeu para ela sem cerimônia. Consegui retirar. A máquina está quebrada mesmo. Defeito técnico. Então não foi culpa minha, Helena disse calmamente. Foi coincidência, Rodrigo disse com desprezo mal disfarçado. Mas recomendo que use guichês normais daqui para frente. Evita a confusão. Confusão causada por máquinas defeituosas? Confusão causada por pessoas que não sabem usar tecnologia moderna. Ele disse irritado. Olha, senhora, vou ser direto. Este banco atende milhares de clientes por dia. Não posso perder tempo com cada pequeno problema de cada pessoa que não acompanhou a evolução tecnológica. Se tem dificuldade, traga alguém mais jovem para ajudar. Helena guardou o cartão lentamente. Entendo sua posição perfeitamente, Sr. Ferreira. Obrigada pelo esclarecimento. Ele já estava se afastando quando ela disse. Só mais uma pergunta. O senhor supervisiona diretamente o Leonardo Martins? Rodrigo se virou. Supervisiono. Por quê? Curiosidade profissional. Como o senhor avalia o desempenho dele? Rodrigo sorriu. Leonardo é excelente, um dos meus melhores. Eficiente, direto, não perde tempo com sentimentalismos. Exatamente o tipo de gestor que bancos modernos precisam. Mesmo quando ele grita com idosas no meio do saguão? São Rodrigo ficou tenso. Se está se referindo ao incidente de hoje, foi mal entendido. Leonardo estava apenas fazendo seu trabalho, mantendo ordem e eficiência. Chamando clientes de inúteis e incompetentes faz parte do trabalho? A senhora está exagerando, Rodrigo disse friamente. E se não está satisfeita com o nosso atendimento, existem outros bancos. De fato existem, Helena concordou. Mas eu não vou a lugar nenhum, pelo contrário. Vou ficar bem aqui e observar muito atentamente como este banco opera. Rodrigo a olhou como se ela fosse louca. Faça o que quiser, senhora. Agora com licença, tenho trabalho importante. Ele saiu, e Helena soube. Soube com certeza absoluta que o problema não era apenas Leonardo. Era sistêmico, era cultural, era podridão que vinha de cima e infectava tudo embaixo. E essa podridão precisava ser arrancada pela raiz. Helena não foi embora do banco. Mesmo tendo recuperado o cartão, mesmo tendo perdido 3 horas ali, ela ficou. Sentou-se novamente na área de espera e simplesmente observou. Observou como peça crucial de quebra-cabeça sendo montado.
Viu Leonardo atender jovem empresário com reverências exageradas. Viu Rodrigo cumprimentar mulher elegante com abraço caloroso. Viu o sistema de castas operando em tempo real. Clientes ricos recebiam sorrisos, café, sala privada. Clientes pobres recebiam impaciência, desprezo, pressão para sair rápido. Mas o que mais a perturbou foi ver funcionários. Jovens atendentes que encolhiam quando Leonardo passava. Caixas que trabalhavam em velocidade insana, claramente aterrorizados de cometer erros. Segurança que desviava o olhar quando o cliente era maltratado. Às 11 horas, Helena saiu do banco. Mas não foi para casa. Foi para café na esquina. Sentou-se próximo à janela com vista para a entrada do banco. E esperou. 12h20, funcionários começaram a sair para almoço. Helena observou o grupo se formando e então viu Juliana, a atendente que fora gentil, saindo sozinha. Helena a seguiu discretamente. Juliana entrou em pequeno restaurante popular 2 quadras adiante. Pediu prato feito barato. Sentou-se em mesa de canto. Helena se aproximou. Posso sentar? Juliana levantou olhos surpresa. A senhora? Claro, fique à vontade. Helena sentou e foi direto ao ponto. Juliana, preciso fazer algumas perguntas. Perguntas delicadas. Prometo que nada do que disser será usado contra você de forma alguma. A jovem ficou tensa. Sobre o quê? Sobre como realmente funciona aquele banco. Sobre Leonardo, Rodrigo, sobre cultura de trabalho. Sobre tudo o que vocês enfrentam e não podem falar. Juliana olhou ao redor nervosamente. Eu não posso. Se alguém souber que falei, serei demitida. Tenho mãe doente em casa. Preciso deste emprego. Helena colocou mão sobre a dela. Entendo. Mas me responda uma coisa. Se houvesse forma de denunciar tudo sem riscos, você faria? Juliana teve lágrimas nos olhos. Em 1 segundo. Mas não existe forma sem risco. Rodrigo tem conexões com a auditoria interna. Qualquer denúncia formal chega aos ouvidos dele antes de ir a lugar nenhum. E se denúncia fosse direto para conselho de acionistas, pulando toda a hierarquia? Juliana riu sem humor. Conselho de acionistas não se importa com gente como eu. Para eles, somos apenas números. E se eu dissesse que conheço alguém no conselho? Alguém que se importa? A jovem estudou o rosto de Helena. Viu algo ali que a fez acreditar. A senhora realmente conhece? Digamos que tenho conexões, mas preciso de informações concretas. Preciso saber exatamente o que está acontecendo. Juliana respirou fundo. Depois começou a falar. E o que ela contou fez Helena sentir nojo físico. Leonardo não era exceção, era regra. Rodrigo encorajava ativamente comportamento cruel. Havia sistema de metas impossíveis. Funcionários eram forçados a atingir números ou seriam demitidos. Para atingir números, precisavam pressionar clientes, empurrar produtos desnecessários, mentir sobre taxas e condições. E tinha pior, muito pior. Havia casos documentados de discriminação racial. Clientes negros tinham crédito negado mais facilmente. Eram questionados sobre origem de dinheiro com frequência muito maior. Clientes pobres eram deliberadamente direcionados para produtos piores com taxas mais altas. Tudo isso é documentado? Helena perguntou. Juliana assentiu. Temos e-mails, gravações de câmeras que funcionários salvaram antes de serem deletadas, testemunhos de pelo menos 15 pessoas que saíram, mas guardam evidências. Por que ninguém levou isso à justiça? Porque Rodrigo faz todo mundo assinar termos de confidencialidade abusivos. Quem sair e falar pode ser processado por milhões. Pessoas têm medo. Helena sentiu determinação se solidificando. Vou precisar falar com essas pessoas. Com todas que têm evidências. Pode organizar encontro? Juliana hesitou. É arriscado. Confie em mim.
Vou proteger todos. Tenho recursos para isso. Algo na segurança absoluta da voz de Helena convenceu Juliana. Vou tentar, mas vai levar alguns dias. Tenho tempo. Enquanto isso, pode me passar relatório completo de reclamações dos últimos 2 anos? Isso é confidencial do banco. Helena sorriu de leve. Juliana, sou cliente do banco. Tenho direito a solicitar informações sobre procedimentos que me afetam. E como acionista, tenho direito a saber como a empresa está sendo gerida. Juliana regalou olhos. A senhora é acionista? Digamos que tenho interesse significativo no bom funcionamento desta instituição. Nos dias seguintes, Helena transformou-se em investigadora silenciosa. Voltou ao banco 4 vezes, sempre com roupas simples, sempre observando e sempre vendo mais horrores. Viu o cliente cadeirante ser ignorado por 20 minutos porque rampa de acesso estava bloqueada e ninguém quis ajudar. Viu mãe solteira chorando depois que Leonardo negou o empréstimo para tratamento médico do filho, dizendo que ela deveria ter planejado melhor a vida. Viu o senhor de 80 anos sendo expulso porque demorou demais para assinar documento com mãos trêmulas. E cada cena alimentava fogo crescente dentro dela. Na quinta-feira, Juliana entregou o pendrive com todas as evidências, gravações, e-mails, planilhas mostrando discriminação sistêmica, testemunhos escritos, tudo. Helena levou para Roberto, o advogado. Ele passou 2 dias analisando. Quando voltou, o rosto estava pálido. Helena, isso é mina de ouro para processos. Podemos destruir toda a diretoria desta agência, talvez até do banco inteiro. Não quero destruir banco, Helena disse calmamente. Quero salvá-lo. Destruir apenas o câncer que está matando ele por dentro. Roberto assentiu. Reunião do conselho está marcada para segunda-feira às 9. Todos confirmaram presença, incluindo presidente do banco e todos os diretores executivos. Perfeito. Quero que você prepare a apresentação completa. Vídeos, documentos, tudo. Nada pode ser escondido. E quero que Juliana e outros funcionários estejam presentes, protegidos por ordem judicial se necessário. Já estou providenciando. Mas, Helena, preciso avisar. Quando isso estourar, vai ser guerra. Rodrigo tem conexões. Leonardo tem amigos influentes. Vão tentar contra-atacar. Deixa eles tentarem. Helena disse com voz de aço. Tenho 23% das ações. Tenho evidências irrefutáveis. Tenho lei do meu lado. E, mais importante, tenho razão absoluta. Vou preparar tudo. Mas uma última pergunta. Por que agora? Por que depois de anos afastada você decidiu se envolver pessoalmente? Helena pensou em Camila. Pensou na mãe que criou ela sozinha, sendo humilhada por patrões ricos. Pensou em todas as vezes que ela mesma foi invisível, descartável, menos que humana, aos olhos de pessoas que tinham poder. Porque finalmente entendi que silêncio é cumplicidade, Roberto. Durante anos fui acionista passiva. Assinava papéis, recebia dividendos, mas nunca quis saber como o dinheiro era feito. Nunca quis ver máquina por dentro. E nesse silêncio, permiti que monstros prosperassem. Nunca mais. Segunda-feira chegou. Helena acordou às 5. Vestiu terno Armani cinza que não usava há 2 anos. Sapatos Louboutin. Colar de pérolas que Camila lhe dera no último aniversário. Maquiagem sutil, mas impecável. Cabelos arrumados em salão. Quando olhou no espelho, viu transformação completa. A mulher idosa de roupas surradas havia desaparecido. No lugar estava Helena Silva em todo o seu poder. Bilionária, acionista, força da natureza. Às 8h45, ela entrou no prédio sede do banco, 20º andar.
sala de reuniões do conselho. Roberto já estava lá com a equipe de advogados. Presidente do banco, Dr. Augusto Mendes, a cumprimentou com surpresa. Dona Helena, que alegria vê-la pessoalmente depois de tanto tempo. A que devemos a honra? A necessidade de intervir antes que este banco seja destruído por incompetência gerencial. Ela respondeu friamente. O sorriso de Augusto vacilou. Temo que não esteja entendendo. Vai entender em breve. Muito em breve. Cadê Rodrigo Ferreira e Leonardo Martins? Foram convocados, mas ainda não chegaram. 15 minutos depois, porta se abriu. Rodrigo entrou primeiro, confiante. Leonardo logo atrás, ainda sem entender por que gerente de atendimento fora chamado à reunião de conselho. Quando Leonardo viu Helena, parou. Franziu testa. Alguma coisa naquela mulher elegante era familiar, mas não conseguiu colocar o dedo. Rodrigo olhou ao redor confuso. Desculpem, mas fomos chamados urgentemente. Qual é a situação? Helena se levantou. Caminhou até frente da sala. E quando falou, voz ecoou com autoridade absoluta. A situação, senhores, é que vocês estão demitidos. E antes que esse dia termine, vão entender exatamente o quão caro é preço de tratar seres humanos como lixo. E tempestade que Helena prometera finalmente desabou sobre cabeças de quem achou que poder sem consequência era possível. Leonardo olhou para Helena com confusão. Aquela mulher elegante estava dizendo que eles estavam demitidos? Quem ela pensava que era? Ele abriu a boca para protestar quando Rodrigo colocou a mão em seu braço, silenciando-o. Rodrigo havia reconhecido o nome, Helena Silva. Ele sabia quem ela era. Todos os gerentes de alto nível sabiam que existia uma acionista fantasma, uma mulher que nunca aparecia, mas controlava 23% do banco. Mas aquela mulher elegante não podia ser ela. Não podia ser. Com todo respeito, senhora Silva, Rodrigo disse com voz trêmula, tentando manter compostura. Acredito que houve algum mal-entendido. Se pudéssemos conversar em particular sobre qualquer questão que a senhora tenha... Não haverá conversa particular, Helena interrompeu. Tudo o que tenho a dizer será dito aqui, na frente do conselho, na frente dos diretores, na frente de todos que precisam saber exatamente que tipo de pessoas estavam gerindo meu investimento. Leonardo finalmente encontrou sua voz. Espera um minuto. A senhora é a Helena Silva, a acionista? A mesma, Helena confirmou. E você é o Leonardo Martins que me chamou de velha inútil há 5 dias. O Leonardo que gritou com senhora de 80 anos chamando-a de macaco, tentando resolver quebra-cabeça. O mesmo Leonardo que disse que pessoas da minha geração são peso morto da sociedade. O sangue fugiu do rosto de Leonardo. Seus joelhos ficaram fracos. Ele teve que se apoiar na cadeira mais próxima. Impossível. Aquela velha de roupas surradas, aquela mulher que ele havia humilhado publicamente, era uma das donas do banco. Dr. Augusto, presidente do conselho, se levantou. Dona Helena, certamente podemos resolver isso de forma civilizada. Se houve algum incidente de atendimento inadequado, podemos aplicar advertência, talvez suspensão. Advertência? Helena repetiu com voz perigosamente calma. Suspensão? Doutor Augusto, o senhor realmente acha que o problema aqui é um incidente isolado? Roberto, por favor, mostre aos senhores o que descobri. O advogado ligou o projetor. A primeira imagem que apareceu foi planilha detalhada. Dados de 2 anos. Comparando aprovações de crédito por raça de clientes. Os números eram devastadores. Clientes negros tinham taxa de rejeição 57% maior que clientes brancos com mesma renda e histórico de crédito.
Rodrigo ficou pálido. Isso é apenas estatística. Correlação não é causalidade. Tem razão, Helena concordou. Então vejamos causas diretas. O próximo slide mostrava e-mails. E-mails de Rodrigo para Leonardo e outros gerentes. Um deles dizia textualmente: clientes de perfil econômico baixo devem ser desencorajados de permanecer muito tempo na agência. Acelere atendimento ao máximo. Se reclamarem, melhor ainda. Menos clientes problemáticos temos, melhor. Outro e-mail, este de Leonardo para a equipe dele. Cliente reclamando de taxas altas é cliente que não entende seu lugar. Seja firme, mostre quem manda. A sala ficou em silêncio absoluto. Membros do conselho olhavam para as telas com expressões de horror crescente, mas o pior ainda estava por vir. Roberto reproduziu o vídeo. Imagens de câmeras de segurança do banco. Leonardo gritando com dona de casa que pediu para explicar termos de contrato 3 vezes. Rodrigo dizendo para cliente idoso que se não entendesse tecnologia, deveria ficar em casa. Gerente comercial rindo de senhor com deficiência auditiva que não conseguia ouvir instruções. Vídeo após vídeo. Humilhação após humilhação. 2 anos de crueldade documentada. E então veio o golpe final. Roberto trouxe à sala 5 pessoas, ex-funcionários do banco. Cada um contou sua história. Juliana falou sobre sistema de metas impossíveis que forçava funcionários a mentir para clientes. Jovem caixa chamado Pedro contou como foi demitido por se recusar a empurrar seguro desnecessário para cliente analfabeto. Mulher de 40 anos, chamada Carla, descreveu como Rodrigo a assediou sexualmente durante meses, até ela pedir demissão. Cada testemunho era uma bomba. Cada palavra destruía mais a fachada de respeitabilidade que o banco mantinha. Quando testemunhos terminaram, Leonardo estava chorando. Não de arrependimento, de pânico puro. Rodrigo tentava manter cara de pau, mas suor escorria por sua testa calva. Doutor Augusto estava vermelho de raiva. Raiva dirigida não a Helena, mas a Rodrigo e Leonardo. Isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Vocês transformaram minha instituição em circo de horrores. Não é a sua instituição, Helena corrigiu suavemente. É nossa, de todos os acionistas. E por muito tempo fui acionista passiva demais. Assinava papéis, mas nunca questionei como lucros eram gerados. Nunca quis saber se eram construídos sobre dignidade ou sobre exploração. Essa negligência termina hoje. Ela se virou para Rodrigo e Leonardo. Vocês estão demitidos por justa causa. Não receberão indenização. Não receberão referências. Seus benefícios acumulados serão revisados, porque temos evidências de fraude em relatórios de desempenho. E mais, estamos entrando com processos civis e criminais. Assédio moral, discriminação racial, assédio sexual no caso do senhor Rodrigo, falsificação de documentos, fraude corporativa. Leonardo finalmente falou, voz quebrando. Eu não sabia que a senhora era acionista. Se soubesse, jamais teria... Jamais teria o quê? Helena interrompeu. Me tratado como lixo? É exatamente esse o problema, Leonardo. Você só teria me respeitado se soubesse quem eu era. Sua gentileza era condicional. Seu respeito era baseado em poder e posição, não em humanidade básica. Isso revela tudo sobre seu caráter. Mas eu tenho família, Leonardo implorou. Tenho contas a pagar, por favor. E a senhora de 80 anos que você humilhou? Ela não tem família? Quando você a fez chorar em público, pensou na família dela? Leonardo não tinha resposta. Porque nunca havia pensado. Para ele, pessoas como aquela senhora não eram realmente pessoas. Eram obstáculos, inconveniências. Rodrigo tentou última cartada. Dona Helena, sei que cometi erros,
Mas os números da agência são excelentes. Somos mais lucrativos que qualquer outra filial. Isso tem que contar para algo. Lucros construídos sobre que fundação? Helena perguntou. Sobre mentiras? Sobre exploração? Sobre fazer clientes vulneráveis assinarem contratos que não entendem? Sobre empurrar produtos desnecessários para idosos confusos? Esse tipo de lucro é veneno. Contamina tudo que toca. O Conselho votou. Demissão por justa causa aprovada por unanimidade. Processos judiciais autorizados. Auditoria completa de todas as agências do banco ordenada. E mais, políticas completamente novas implementadas. Canal de denúncias externo. Treinamento obrigatório em ética. Bônus baseados não só em números, mas em satisfação de clientes e funcionários. Leonardo e Rodrigo foram escoltados do prédio por seguranças. Suas mesas foram esvaziadas. Seus acessos cancelados. Em menos de 2 horas, tudo que construíram em anos de carreira foi destruído. E Helena assistiu a tudo com expressão serena. Não sentia alegria. Sentia apenas satisfação fria de ver justiça sendo feita. Porque essa era a lição que o mundo precisava aprender. Poder sem responsabilidade sempre, sempre cobra seu preço. E aquele preço havia chegado para a cobrança. A notícia se espalhou como fogo. Em 24 horas, toda a mídia financeira do Brasil estava cobrindo história. Executivos de grande banco demitidos por discriminação e abuso. Acionista bilionária se disfarça de cliente comum para expor podridão interna. Vídeos viralizando nas redes sociais. O jovem que filmou Leonardo humilhando Helena naquele primeiro dia postou o vídeo completo. Em 48 horas, teve 12 milhões de visualizações. Comentários eram brutais. Pessoas pedindo boicote ao banco. Outros compartilhando próprias histórias de humilhação em instituições financeiras. Leonardo tentou se defender em entrevista para jornal pequeno. Foi um desastre completo. Ele disse que estava apenas fazendo seu trabalho, que clientes precisavam entender que tempo é dinheiro, que não podia perder horas explicando coisas básicas para pessoas que não acompanhavam modernidade. A entrevista gerou onda ainda maior de indignação. Marcas que o patrocinavam cortaram relações. LinkedIn dele foi inundado com mensagens furiosas. Teve que desativar todas as redes sociais. Rodrigo tentou abordagem diferente. Contratou advogado caro e ameaçou processar banco por demissão injusta. Disse que era bode expiatório, que estava apenas seguindo políticas corporativas estabelecidas antes dele assumir. Helena respondeu, tornando públicos todos os e-mails que provavam que Rodrigo não só seguia políticas ruins, mas ativamente as criava e reforçava. Sua defesa desmoronou. Advogado abandonou o caso. E Rodrigo ficou sozinho, enfrentando múltiplos processos. Mas repercussões foram além dos dois. Investigações revelaram que outros 12 gerentes em outras agências operavam com mesmas práticas tóxicas. Todos foram demitidos. Sistema inteiro foi sacudido até os fundamentos. Helena não parou por aí. Ela usou recursos próprios para criar fundo de assistência para funcionários que haviam sido prejudicados. Carla, mulher que sofreu assédio sexual de Rodrigo, recebeu R$500 mil de indenização paga pessoalmente por Helena. Juliana foi promovida a gerente de atendimento com salário de R$18 mil. Pedro, jovem caixa demitido injustamente, foi reintegrado com promoção e retroativo de 2 anos de salários perdidos. 3 semanas após reunião do conselho, Leonardo foi visto trabalhando como atendente em loja de celulares em shopping popular, ganhando R$2.500 por mês. Sem benefícios, sem prestígio. Apenas mais um trabalhador anônimo tentando sobreviver. Reportagem de televisão o encontrou lá. Repórter perguntou se ele havia aprendido algo com experiência. Leonardo
visivelmente quebrado, disse: "Aprendi que ninguém é invisível." Aprendi que toda pessoa que você humilha pode ser alguém poderoso disfarçado. Aprendi a ter medo. Resposta gerou mais indignação, porque Leonardo ainda não entendia. Ainda achava que problema era humilhar pessoa poderosa disfarçada. Não entendia que problema era humilhar qualquer pessoa. Seu arrependimento era sobre consequências, não sobre moralidade. Helena viu a entrevista e sentiu tristeza profunda. Alguns simplesmente não conseguem aprender. Rodrigo teve destino diferente. Processos criminais avançaram. Evidências de assédio sexual eram irrefutáveis. Múltiplas mulheres vieram à frente com testemunhos. Ele foi condenado a 3 anos de prisão, pena convertida em serviços comunitários e pagamento de indenizações. Perdeu tudo: casa, carro, casamento. Ex-esposa pediu divórcio 1 semana após escândalo estourar. Ele foi visto 6 meses depois, trabalhando como faxineiro em hospital público. Ironia não passou despercebida. Homem que desprezava trabalhadores de limpeza, agora era um deles. Karma tinha senso de humor cruel. Mas Helena não sentia satisfação com quedas deles, sentia apenas vazio. Porque destruir monstros não desfazia dano que causaram. Não curava cicatrizes de centenas de pessoas humilhadas ao longo dos anos. Então, ela decidiu fazer mais, muito mais. Criou uma fundação chamada Dignidade Financeira. Missão: combater discriminação em serviços bancários. Oferecia consultoria jurídica gratuita para vítimas de abuso. Treinava funcionários de bancos em atendimento humanizado. Fazia campanhas públicas sobre direitos de consumidores. Investiu 30 milhões de reais próprios na fundação. Contratou equipe de 20 pessoas. Abriu escritórios em 5 capitais. Em primeiro ano, fundação atendeu 3.200 reclamações. Conseguiu indenizações totalizando 8 milhões de reais para vítimas. Forçou 7 bancos a mudarem políticas internas. História de Helena virou case em escolas de negócios. Professores usavam como exemplo de liderança ética. Estudantes debatiam se ela havia sido justa ou cruel demais. Mas todos concordavam em uma coisa: ela mudou conversas sobre responsabilidade corporativa no Brasil. 1 ano após o escândalo, revista Forbes fez matéria de capa sobre Helena. Título: A bilionária invisível que revolucionou o sistema bancário brasileiro. Artigo detalhava não só queda de Leonardo e Rodrigo, mas transformação que ela forçou em toda a indústria. Porque medo de ser próximo alvo de investigação surpresa fez outros bancos rapidamente mudarem práticas. Canais de denúncias foram criados, treinamentos implementados, culturas tóxicas começaram a ser desmanteladas. Mudança não foi completa, não foi perfeita, mas foi real. E foi direta resultado de uma mulher idosa que se recusou a aceitar que poder justificava a crueldade. Helena leu matéria da Forbes e guardou revista. Não por vaidade, mas como lembrete. Lembrete de que uma pessoa, apenas uma, fazendo escolha corajosa, pode iniciar onda que transforma oceano inteiro. 9 meses depois do dia que mudou tudo, Helena retornou à agência bancária onde fora humilhada. Mas agora tudo era diferente. Completamente diferente. A placa na entrada havia mudado. Agora dizia: Agência Modelo, Dignidade e Respeito. Era um projeto piloto que Helena havia proposto e conselho aprovara. Primeira agência bancária do Brasil completamente redesenhada, com foco em inclusão e humanização. Portas automáticas largas para cadeiras de rodas, guichês com altura ajustável, atendentes treinados em linguagem de sinais, tablets com letras grandes para idosos, sala de espera confortável com café gratuito para todos, não só clientes VIP. E mais importante,
Equipe completamente nova, selecionada não só por competência técnica, mas por empatia e ética. Helena entrou e imediatamente foi recebida por Juliana. A jovem que 9 meses atrás era caixa oprimida, agora era gerente geral. Vestia terno elegante, mas sorriso era genuíno, não forçado. Dona Helena, que alegria vê-la! Veio inspecionar nosso progresso? Vim ver se mudanças são reais ou apenas maquiagem. Helena respondeu honestamente. Juliana riu. Venha, vou mostrar tudo. Elas caminharam pelo banco. Juliana apontou para a jovem atendente ajudando senhora idosa com paciência infinita. Aquele é Rafael. Contratamos ele há 5 meses. Tem mestrado em administração, mas escolheu trabalhar diretamente com clientes porque, segundo ele, é onde pode fazer diferença real. Helena observou interação. Rafael explicava a operação bancária pela 4ª vez, com o mesmo cuidado e respeito que tivera nas 3 primeiras. Senhora finalmente entendeu, sorriu amplamente e agradeceu com lágrimas nos olhos. Mais adiante, Juliana mostrou o novo sistema de avaliação. Cada funcionário era avaliado trimestralmente não só por resultados, mas por pesquisas de satisfação de clientes. E satisfação não era medida em vendas, era medida em respeito, clareza, paciência. Tivemos que demitir 3 pessoas nos primeiros 2 meses. Juliana admitiu. Funcionários que não conseguiram se adaptar à nova cultura. Continuavam tratando clientes como números, mas a maioria abraçou mudanças. Alguns até choraram de alívio por finalmente poderem trabalhar com dignidade. E os números? Helena perguntou. Lucros caíram? Juliana sorriu. Essa é a parte mais incrível. Nos primeiros 3 meses, sim, tivemos queda de 18% nos lucros. Todos acharam que o projeto ia fracassar. Mas então, algo aconteceu. Clientes começaram a voltar. Clientes que haviam saído para outros bancos porque eram maltratados aqui. E trouxeram amigos, familiares. Ela mostrou gráficos. Mês 4, lucros voltaram ao normal. Mês 6, superaram níveis anteriores em 12%. Mês 9, agora, estavam 23% acima. Como? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Lealdade, Juliana explicou. Quando você trata pessoas com respeito, elas ficam. Não procuram ofertas melhores em outros bancos. Indicam amigos. Confiam em você com suas economias. E funcionários felizes trabalham melhor, faltam menos, produzem mais. Helena assentiu. Era tudo o que ela havia dito na reunião do conselho meses atrás. Mas muitos duvidaram. Acharam que era idealismo ingênuo. Agora números provavam realidade. Bondade era bom negócio. Elas visitaram a área onde antigamente estava a caixa eletrônico que travou com o cartão de Helena. Máquina havia sido removida. No lugar, pequena placa. Este local marca início de transformação. Nunca esqueceremos que dignidade não é privilégio, é direito. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Não esperava memorial. Foi ideia dos funcionários, Juliana disse suavemente. Queriam lembrar diariamente por que mudamos. Queriam garantir que nunca voltaremos ao que éramos. Enquanto caminhavam, jovem segurança se aproximou. Era Carlos, único segurança que não fora demitido, porque investigações mostraram que ele secretamente documentava abusos, planejando eventualmente denunciar. Dona Helena, posso falar algo? Claro, Carlos. Ele ficou emocionado. Trabalho em segurança há 15 anos. Vi muita coisa ruim. Mas nunca tive coragem de agir. A senhora me ensinou que silêncio é cumplicidade. Agora estou fazendo curso noturno de direito. Quero trabalhar com direitos humanos, ajudar pessoas que não têm voz. Helena abraçou o jovem. Vai ser excelente advogado.
Ao final do tour, Juliana levou Helena para a sala de treinamento. 20 funcionários novos assistiam à apresentação sobre atendimento humanizado. Instrutor mostrava exatamente o vídeo de Leonardo humilhando Helena. Vejam este exemplo, instrutor dizia. Este é Leonardo Martins. Ele perdeu tudo porque esqueceu o princípio básico. Toda pessoa merece respeito. Não importa a idade, raça, classe social, aparência. O trabalho de vocês não é julgar clientes, é servi-los com dignidade. Um dos novos funcionários levantou mão. Mas e se cliente for realmente difícil? Se estiver errado? Mesmo assim, instrutor respondeu. Especialmente então. Qualquer um pode ser gentil com pessoas fáceis. Profissionalismo real aparece quando você mantém respeito, mesmo sob pressão. E lembrem-se, vocês nunca sabem quem está na sua frente. Aquela senhora idosa de roupas simples pode ser dona do banco. Aquele jovem nervoso pode ser futuro grande empresário. Mas mesmo que não sejam, mesmo que sejam apenas pessoas comuns, merecem seu melhor. Helena observou a aula em silêncio. Isso era legado. Não apenas punir maus atores, mas educar próxima geração. Criar cultura onde horrores que ela testemunhou se tornassem impensáveis. Após aula, Helena foi convidada para almoço com toda a equipe. 23 pessoas em restaurante próximo. Conversas fluíam naturalmente. Risadas genuínas. Zero tensão hierárquica. Durante sobremesa, Rafael, jovem atendente, fez brinde. A Dona Helena. Por nos ensinar que sucesso sem humanidade é fracasso. Por provar que podemos fazer bem fazendo bem. Todos brindaram. E Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança real de que o mundo poderia ser melhor. Não perfeito, mas melhor. Ao sair do restaurante, ela viu um homem familiar do outro lado da rua. Leonardo. Ele estava parado, olhando para a agência bancária. Rosto magro, roupas baratas, postura curvada. Por um momento, seus olhos se encontraram. Leonardo não desviou o olhar. Apenas assentiu lentamente. Reconhecimento. Talvez até respeito. Helena assentiu de volta. Não havia vitória em destruição dele. Apenas lição cara que ele precisava aprender. E enquanto caminhava de volta para carro, Helena pensou em Camila. Pensou em como filha ficaria orgulhosa. Não do império financeiro, não dos bilhões, mas do fato de que Helena finalmente usou o poder para algo que realmente importava. Transformação não estava completa, nunca estaria, mas havia começado. E isso era tudo. 2 anos após um dia que mudou tudo, Helena acordou cedo como sempre, mas desta vez por razão diferente. Hoje ela daria palestra em maior congresso de liderança corporativa da América Latina. 5.000 executivos esperando ouvi-la. Organizadores queriam que ela falasse sobre investimentos, sobre construção de fortuna, sobre estratégias financeiras. Helena recusou. Disse que falaria sobre a única coisa que realmente importava: dignidade humana em ambientes corporativos. Auditório estava lotado. CEOs de empresas gigantes, presidentes de bancos, diretores de multinacionais, todos querendo aprender com mulher que revolucionou a indústria bancária brasileira. Helena subiu ao palco, sem PowerPoint, sem slides elaborados. Apenas ela, microfone e história. Boa tarde. Meu nome é Helena Silva, tenho 74 anos, sou negra, sou bilionária. E 2 anos atrás fui chamada de lixo humano por gerente de banco que trabalhava para mim. Silêncio absoluto. Ela contou tudo. Humilhação no caixa eletrônico, explosões de Leonardo, investigação que conduziu, demissões, processos, transformação. Mas então foi mais fundo.
Quantos de vocês, ela perguntou, sabem realmente como suas empresas tratam clientes mais vulneráveis? Quantos realmente conhecem cultura de trabalho nos níveis mais baixos de suas organizações? Quantos alguma vez tentaram ver a empresa pelos olhos de quem não tem poder? Mãos tímidas se ergueram. Talvez 10% da audiência. Exatamente, Helena disse. E essa é a raiz do problema. Nós construímos torres de marfim, cercamo-nos de pessoas que dizem o que queremos ouvir, e então ficamos chocados quando descobrimos que nosso nome está associado a crueldade, exploração, injustiça. Ela pausou. Poder não corrompe sozinho. Distância corrompe. Quando você está tão longe da realidade que não consegue mais ver rosto de quem sofre consequências de suas decisões, você para de ser humano. Vira máquina de lucro. E máquinas não têm consciência. Executivo no meio da plateia levantou mão. Dona Helena, com respeito, empresas existem para gerar lucro. Não podemos transformar negócios em caridade. Helena olhou para ele. Jovem, ninguém está falando de caridade. Estou falando de decência básica. De entender que lucro construído sobre exploração é insustentável. Que cultura tóxica eventualmente destrói empresa por dentro. Que funcionários humilhados não produzem excelência. Que clientes maltratados não ficam leais. Ela compartilhou números. Desde a implementação de mudanças humanizadas, banco dela viu aumento de 31% em satisfação de clientes, queda de 42% em rotatividade de funcionários e crescimento de 28% em lucros. Bondade funciona, ela disse simplesmente. Respeito funciona. Dignidade funciona. Não apesar de serem moralmente corretos, mas porque são moralmente corretos. Pessoas querem trabalhar em lugares onde são valorizadas. Querem fazer negócios com empresas que as respeitam. Ela então compartilhou algo que poucos sabiam. 2 semanas atrás, Leonardo Martins me procurou. Homem que me humilhou. Homem que perdeu tudo. Ele pediu para me encontrar. Auditório ficou em suspense. Aceitei. Nos encontramos em café pequeno. Ele havia mudado completamente. 2 anos de pobreza, 2 anos vendo vida do outro lado, haviam quebrado sua arrogância. Ele me pediu desculpas. Não pediu emprego, não pediu dinheiro, apenas desculpas. E sabe o que eu disse a ele? Disse, Leonardo, você perdeu emprego, dinheiro, status, mas ganhou algo muito mais valioso. Ganhou empatia. Ganhou compreensão. Agora você sabe como é ser invisível, descartável, julgado por aparências. Use isso, ensine outros. Seja exemplo de que pessoas podem mudar. Helena voltou a olhar para a audiência. Dei a ele emprego na minha fundação. Não em posição alta, como assistente de atendimento, ajudando vítimas de discriminação bancária. Salário modesto, sem glamour, mas com propósito. Ela sorriu levemente. E sabe o que mais? Ele é excelente, porque finalmente entendeu que servir pessoas não é humilhação, é honra, é privilégio. Executiva no fundo levantou mão. Dona Helena, alguns dirão que senhora foi cruel demais, que destruiu carreiras, famílias. Como responde a isso? Respondo com pergunta, Helena disse. Quantas carreiras Leonardo destruiu ao longo dos anos? Quantas pessoas ele fez desistir de sonhos porque as humilhou tanto que perderam confiança? Quantas famílias sofreram porque pais voltavam para casa todos os dias destroçados emocionalmente por chefes abusivos? Ela continuou. Justiça às vezes parece cruel, especialmente para quem sempre teve poder. Mas não ter consequências para a crueldade? Isso sim é verdadeira crueldade, porque permite que monstros prosperem, que vítimas sofram em silêncio, que sistemas podres continuem destruindo vidas.
Helena caminhou até a ponta do palco. Cada um de vocês tem poder. Poder sobre funcionários, sobre clientes, sobre fornecedores. E com esse poder vem escolha. Podem usá-lo para elevar ou para esmagar, para construir ou destruir, para humanizar ou desumanizar. Deixo vocês com desafio. Nas próximas 2 semanas, tentem. Tentem realmente ver suas empresas pelos olhos de quem está embaixo. Não em visita anunciada com tapete vermelho, mas discretamente, humildemente. E então perguntem a si mesmos: se eu fosse funcionário de nível mais baixo aqui, se eu fosse cliente sem poder, eu ficaria orgulhoso desta empresa? Eu me sentiria respeitado? Se resposta for não, vocês têm trabalho a fazer. E esse trabalho começa não com políticas bonitas em papel, mas com mudança real em cultura, em valores, em como tratam seres humanos que cruzam seus caminhos diariamente. Ela concluiu. Minha filha Camila me dizia sempre: mãe, riqueza sem propósito é maldição. Ela estava certa. Gastei anos acumulando dinheiro, mas falhei em usar poder para proteger vulneráveis. Aquela falha me custou poder ver monstros prosperarem sob minha própria responsabilidade. Nunca mais serei acionista passiva. Nunca mais assinarei papéis sem questionar como lucros são gerados. Nunca mais ficarei em silêncio diante de injustiça. A plateia se levantou. Aplausos estrondosos. Mas Helena não estava procurando aplausos. Estava procurando mudança. Mudança real. Após palestra, dezenas de executivos a procuraram. Queriam implementar programas similares. Queriam aprender. Queriam transformar. E Helena ajudou cada um. Compartilhou estratégias. Conectou com especialistas. Porque entendeu algo fundamental. Vingança pessoal contra Leonardo e Rodrigo era satisfatória, mas limitada. Transformação sistêmica? Essa era imortal. Naquela noite, em apartamento silencioso, Helena olhou para a foto de Camila. Consegui, filha. Finalmente entendi o que você tentou me ensinar. Que poder verdadeiro não está em dominar, está em elevar. Que sucesso real não se mede em números de conta bancária, mas em vidas tocadas positivamente. Ela dormiu em paz pela primeira vez em anos. Porque Helena Silva havia aprendido a lição mais importante de todas. Justiça não é sobre destruir inimigos. É sobre construir mundo onde não precisamos de inimigos. Onde toda pessoa, independente de idade, raça, classe ou posição, é tratada com dignidade básica que todo ser humano merece. E essa lição, transmitida através de história dela, viveria muito além dela. Tocaria corações, mudaria mentes, transformaria culturas. Porque no final, as melhores histórias não são aquelas que terminam. São aquelas que continuam multiplicando-se através de cada pessoa que escolhe fazer diferente, ser melhor, construir um mundo mais justo. E a história de Helena Silva estava apenas começando a se multiplicar. Esta foi a história de Helena Silva, mulher que transformou humilhação em revolução, dor em propósito, raiva em mudança sistêmica. Se esta história tocou você, se fez você pensar, compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas entendam que dignidade não é negociável. Que respeito não depende de posição. Que justiça, por mais tardia que seja, sempre compensa. Escreva nos comentários: você já passou por situação similar? Já testemunhou abuso de poder? Já foi invisível aos olhos de quem tinha autoridade? E mais importante, o que você vai fazer diferente daqui para frente? Porque cada um de nós tem poder.
poder de escolher bondade, poder de exigir dignidade, poder de transformar pequeno pedaço de mundo onde vivemos. Use esse poder sabiamente. Inscreva-se no canal para mais histórias sobre justiça, dignidade e transformação. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. E deixe seu like se acredita que respeito deve ser universal, não condicional. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca sabe quem está na sua frente. Então trate todos como se fossem a pessoa mais importante do mundo. Porque para eles mesmos, eles são.